tema de hoje é Reforma Protestante. Reforma Protestante não foi uma reforma, foram várias reformas. Então, vários religiosos ou políticos acharam que a Igreja Católica, da época estava com problemas sérios na sua condução e decidiram que era necessário mudar algumas coisas, algumas regras, algumas práticas, alguns dogmas. E nessas mudanças, por isso o nome reforma, aí você vai chamar de reforma protestante. E por que protestante? Porque foram um ato de contestar a postura da Igreja Católica e porque literalmente houve conflito. Essa reforma que a gente vai falar não é a primeira tentativa, né? Vários religiosos de outras épocas tentaram reformar a Igreja Católica, mudar a sua forma, de ser, sua crença, mas a maioria deles foi queimado, perdeu a cabeça de alguma forma e, e eles não tiveram sucesso. Afinal de contas, depois que a pessoa morre, não consegue fazer mais nada. Bem, mas chegou um momento em que alguns desses religiosos que queriam mudar a igreja conseguiram implantar essas mudanças. É importante lembrar que, na maior parte dos casos, não havia um interesse em separar da Igreja Católica. Havia interesse de reformá-la. Em alguns casos, não. Né? No caso dos anglicanos, de Henrique VIII, não. Ele queria realmente separar da Igreja Católica por conflitos políticos. Mas a gente vai falar da reforma mais do ponto de vista religioso nesse momento, certo? Mais do ponto de vista filosófico dessas mudanças que a igreja sofreu. Mas por que mudar a igreja católica? O que havia de tão errado? Por que as pessoas estavam reclamando dela? Bem, ah, algumas dessas reclamações tinham a ver com o luxo, né? A igreja católica vivia num luxo, como vocês podem ver. Outra reclamação tinha a ver com o não cumprimento da regra do celibato, né? Rolava umas situações complicadas em relação ao sexo dentro da própria igreja. A igreja dizia que os padres não podiam se casar, que tinham que se manter castos, mas lá dentro, na estrutura de poder, né, alguns, não todos, principalmente do alto clero, o pessoal mandava ver. Além disso, você tinha uma questão chamada comércio de relíquias, né? Esse negócio de santo, tem pessoal que acredita nos santos, tudo bem, não tem problema, os santos são meio divertidos, tem festa de São João, mas essa proliferação de santos também tem a ver com o comércio. As pessoas tipo, vendiam um pedaço da roupa do santo tal, um pedaço do dente, do osso, um tecido melado com sangue do santo tal. As pessoas achavam que comprando esses objetos chamados de relíquias estariam se aproximando mais, né, a possibilidade de suas preces, suas orações serem melhor atendidas. Além disso, você tinha uma coisa chamada sinomia, né, que era a negociação dos cargos. Era uma verdadeira batalha para você se tornar cardeal, para você se tornar bispo, para você se tornar papa. Então, o pessoal fazia de tudo, porque era muito poder. Né? Então, as pessoas que ocupavam esses cargos dentro da hierarquia da igreja católica, né, dentro da hierarquia eclesiástica, essas pessoas tinham acesso a muito poder e muita riqueza. Então havia uma disputa em relação a isso. E no lugar de se fazer essa escolha por questões de vocação, de estar melhor preparado, não. O pessoal vendia o cargo. Então isso era antinomia. Então contra isso também havia essa, esse protesto. Além disso, você tinha uma coisa chamada indulgência, sabe? O pessoal pecador, né? Faz coisa errada, tal, né? Segundo a religião, não vai para o céu, vai para um lugar ruim. Então, o pessoal queria o perdão para poder ir para o céu. Esse perdão se chama indulgência. E aí, na Igreja Católica da época, o pessoal estava comerciando
comercializando essa indulgência, esse perdão. Você faz uma coisa errada, mas você dá um dinheirinho, faz uma adoção, né? E aí o Papa não, os religiosos, né, os padres, iam lá e davam a indulgência, davam o perdão e a pessoa ficava tranquilona para poder ir para o céu. Então, tudo isso junto fez com que algumas pessoas achassem que a Igreja Católica estava se afastando da sua vocação e da sua missão religiosa, né? As pessoas não podem imaginar, né, um Cristo que sentasse num trono de ouro, né? O pessoal, o Cristo nasceu numa manjedoura, aquela história toda, ele foi humilde, viveu entre os pobres e tal. E se você olhar como é a Igreja Católica, né? As grandes abadias, as grandes catedrais, é um luxo fenomenal, né? O cetro papal, os anéis dos cardeais, coisas fantásticas, a quantidade de ouro e de joias que estavam ali. E para algumas pessoas isso afastava a igreja de Cristo, certo? E aí vai acontecer que um cidadão, né, um padre, Martinho Lutero, na região do que hoje a gente chama de Alemanha, ele vai contestar essa postura da igreja, vai protestar, né? Vai dizer, ó, isso está errado, eu sou padre, mas eu não vou fazer isso não. Por exemplo, eu não vou dar perdão para ninguém, você que se vire com Deus, peça perdão para ele, eu sou só outro pecador, eu não tenho como tirar o teu pecado, né? E aí essa foi uma das questões que levou um monte de gente a querer que o padre, a igreja tirasse aquele padre dali que não estava perdoando ninguém, e o povo começou a morrer de medo que fosse para o inferno. E aí o Martinho Lutero insistiu, ele recebeu apoio também de uma parte, né, suas ideias já estavam sendo difundidas naquela região graças à prensa de Gutenberg, né, um inventor que criou uma máquina para imprimir textos de forma mais rápida. E aí o que ele pregava estava circulando já na região. E aí a Igreja Católica tentou fazer com que ele mudasse o que estava pregando, ele foi, deu uma escapada aqui, outra ali, disse, vou nada, senão a igreja vai empreender. E aí as pessoas daquela região passaram a não seguir mais a Igreja Católica. E rolou guerra. O Martin Lutero, aparentemente, ele não tinha interesse nessa guerra, não. Mas os protestantes, né, o que vai hoje ser chamado de evangélicos e tal, essa outra forma de ser cristão que não católico, vai surgir a partir dali. Né? Não é apenas a de Lutero, existem várias outras reformas, como, por exemplo, mais tarde, um dos seguidores de Lutero, um tal de Calvino, vai também acabar discordando de algumas coisas lá do Lutero e propondo um outro tipo de religiosidade cristã também, surgindo a reforma calvinista. Você vai ter também depois a reforma de Henrique VIII, lá na Inglaterra, que vai criar uma igreja só na Inglaterra, para a Inglaterra, em que ele não tem que obedecer ao Papa. Prestem atenção. Esse é um ponto importante de por que nesse momento esses reformadores, esses protestantes, não foram queimados, não morreram, porque você tinha reis, você tinha nobres que não estavam mais querendo obedecer à Igreja Católica, queriam governar seus territórios sem tanta influência, sem tanta submissão ao poder papal e ao poder religioso. E aí vão escolher se aliar a essas reformas. Então, o Martinho Lutero, o Calvino vão acabar tendo onde se esconder, vão acabar tendo onde ficar, podendo pregar sem ser queimado vivo. O Henrique VIII é somente um exemplo claro, explícito desse interesse de um rei de se livrar do peso de ter que obedecer e negociar com a Igreja Católica.
algumas teses, né, dessa reforma luterana, por exemplo, né? A primeira questão é essa, né? A salvação só é dada por Deus, então não adianta você se confessar com o padre. A outra questão é que você tem que evitar esse luxo. Então a igreja luterana vai ser bem mais simples, né? Não vai ter essa ostentação que a igreja católica tinha. A outra tese é a questão de que você é livre, né? Deus deu o livre-arbítrio para você viver e você é responsável por seus atos. Então não tem intermediário entre você e Deus, é você, a Bíblia e Deus. Por isso, ele propôs que a Bíblia fosse traduzida para as línguas nacionais, o que também era uma novidade, porque na Igreja Católica a Bíblia era toda em latim. Então, você mal sabia ler a sua própria língua, quanto mais em latim. Então, o Lutero propôs que a Bíblia fosse traduzida para as línguas nacionais, no caso, a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Você vai ter outras traduções para o inglês, para o francês, para outras línguas, que vai permitir com que mais pessoas tenham acesso ao texto bíblico e, por isso, possam ser responsáveis pelo que fazem, porque agora eles não podem dizer que não sabem o que é que estava na Bíblia. Existem outras reformas que a gente vai abordar, como a calvinista e a luterana e a anglicana, mas isso vai ficar para um próximo tópico, uma próxima aula, tá ok, pessoal?